Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrependa do mal. Versículo de número 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre no pórtico e o altar, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, essa seria a oração no caso. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Amém. Meus irmãos, a gente sabe que a nação de Israel sempre foi uma nação muito trabalhosa, né? Desde lá do deserto, que o povo foi levado à idolatria, a buscar outros deuses. E todas as vezes que o povo buscava outros deuses, a forma de Deus disciplinar o povo era através do sofrimento, era através da espada, da peste, das doenças, das dificuldades. A terra passava a ser estéril e os inimigos passavam a assolar o povo de Israel, de modo que o povo de Israel via-se em situação de dificuldades. E então o povo via que estava em pecado, percebia a sua condição e se voltava de novo para Deus. E aqui nesse livro de Joel, a gente vê que, embora sendo certa, né? Embora sendo um período incerto, mas a gente percebe pelo contexto que o povo estava em pecado. E Deus, irmãos, Ele manda gafanhotos e assola a terra, e depois de gafanhoto Ele manda uma grande seca, que também assolou a terra. Veja aí o versículo de número 4, capítulo 1. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Se você for lá para o versículo de número 10, diz assim: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então, tanto havia uma peste de insetos, no caso de gafanhotos, como a terra estava improdutiva, seca, e o povo começou a passar uma grande fome. Mas tudo aquilo era apenas como se fosse Deus
prenunciando um grande exército que, como gafanhotos, iria destruir Israel, como se fosse um prenúncio ainda de um grande exército que vinha do norte, a Babilônia, iria destruir Israel. Não, está falhando aqui, né, irmãos? E o cenário, a gente olhando, irmãos, é um cenário desolador, é um cenário muito triste. É igual um cenário de nós irmos para um culto de doutrina e a gente vê 6 irmãos, 7, 8, é desolador, é triste para uma pessoa que passou dias meditando na palavra, orando, pedindo a Deus misericórdia. E quando chega, cadê a igreja, o povo de Deus? E chega a maioria das suas desculpas, fui para isso, fui para aquilo outro, e não tem praticamente ninguém para ouvir a palavra do Senhor. Mas, ainda assim, contudo, entretanto, Jesus disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Embora que seja um contexto diferente que Jesus fala, né? Jesus fala num contexto de disciplina, né? Jesus fala num contexto ali de trazer ao conserto algum irmão, mas que sempre estará ele com a sua igreja, mesmo que seja 6, 2, 4, 10, mas que para aquele que traz a mensagem, que vem pregar, realmente desolador. É como se tivesse passado assim os gafanhotos, e tivesse passado a seca, e tivesse passado o exército inimigo, e tivesse devastado tudo, e ele vai para casa e precisa se recuperar, pedindo a Deus misericórdia para ele poder pregar no outro dia. Então, qual é a solução para isso? Qual é a solução para a nossa debilidade espiritual? No caso, a debilidade de Israel, que é o que nós estamos aqui tratando agora. É o arrependimento. O arrependimento de Israel, o arrependimento espiritual, é o que trazia a prosperidade de Israel. O arrependimento espiritual, o arrependimento do mau caminho de Israel, é que fazia com que a mão de Deus estivesse sobre ele para abençoar Israel. Mas o caminho torto de Israel, o caminho errado, as decisões erradas de Israel, trazia a outra mão pesada do Senhor para trazer sobre ele punição, correção, que doía, que amargava. E que trazia muito desconforto, tristeza, choro. E o nosso amado profeta Joel, ele traz a solução. Ele diz: vocês têm que se converterem. Se juntem o povo, saiam aqueles que casaram, que têm direito 1 ano só para ficar numa boa, saiam de suas recâmaras. O noivo, a noiva, chorem os sacerdotes, as crianças de peito tragam todos à congregação, tragam as senhoras, os senhores, os velhos, os jovens, todos chorem, se arrependam, invoquem ao Senhor, busquem ao Senhor, se é que vocês querem ver alguma coisa boa da parte de Deus. E depois desse arrependimento, desse jejum, depois desse invocar do Senhor, do nome do Senhor, aí ele vai aqui lá por 28 e diz: e acontecerá depois de quê? Depois do arrependimento, da mudança de caminho.
da mudança de mentalidade. Meus irmãos, o problema é a mentalidade do homem, é a concepção que ele tem do Deus dele. Porque para eles, meus irmãos, ou para nós, a concepção errada é que faz a gente tomar o caminho errado. Quando você tem uma concepção errada de Deus, então você toma decisões erradas, que lá na frente você vai quebrar a cara e não vai saber por quê. Por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. Nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, fez tudo que existe, não é isso? Então esse Deus que tem todo o poder, Ele enviou o Filho dele para morrer por nós, para nos salvar. Ele veio à semelhança de um de nós. Aí Ele nos tira de uma situação de penúria, de uma situação deplorável, de pecado, de morte espiritual, onde nós fugíamos da presença dEle, corríamos a léguas, porque a luz batia em nós, a gente tinha pavor dela e fugíamos, até que pela misericórdia de Deus, Ele nos alcança com laços de amor, e nos traz para Ele, e sopra sobre nós o seu Espírito, e nós revivemos para Ele, nos alegramos, nós somos justificados, filiados, nós passamos novamente a ter uma nova vida, nós passamos a ter esperança, nós passamos a ter o céu como a nossa morada eterna. Nós entendemos agora que esse mundo, ele é passageiro, efêmero, que agora esta vida não é mais a nossa morada, a nossa casa. Aqui é só um passaporte, é só um passatempo para nós chegarmos à eternidade. E a morte, meus irmãos, é o passaporte para a eternidade. E nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, nós estamos aqui como embaixadores de um novo reino, e este novo reino, nós somos dele sacerdotes, nós somos dele reis e sacerdotes, para glorificar o nosso rei, para adorar o nosso rei, para falar bem do nosso rei, para proclamar o nosso rei, para dizer a todos que se rendam ao nosso rei, porque é um rei eterno, é um reino eterno, que subsistirá por toda a eternidade, que os homens estão enganados, que eles estão enganados, e que eles verão que no final, quem não aceitar este reino eterno, quem não se submeter ao rei eterno, eles serão destruídos e lançados no inferno. E nós somos então, com alegria, alistados a esse exército, alistado para fazer parte dessa igreja. Mas aí a nossa mentalidade, irmãos, ela às vezes continua como se nós fizéssemos parte do rei do faraó, e a gente continua comendo as migalhas que o faraó nos dá, como se nós ainda tivéssemos com presilhas nas nossas pernas, que nos impede, irmãos, de ir para a terra que Ele nos prometeu, como se o faraó dissesse: meus filhos, voltem para mim, eu vou dar a vocês o que vocês precisam, porque vocês estão ainda no deserto, mas aqui vocês terão o que vocês querem e precisam, venham, voltem. E nós nos sentimos tentados a voltar, olhamos para o faraó e desejamos voltar para o Egito, que nos aprisiona, nos escraviza e nos dá ração. Meus amados irmãos, nós somos filhos do rei, o rei Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que
mesmo no deserto manda o maná celestial, que mesmo no deserto faz brotar da rocha água pura e viva. Aleluia! Mas a questão, meus irmãos, é que nós vivemos como se ainda tivéssemos, meus irmãos, ainda debaixo da tutela do rei do Egito. Vivemos de fracasso em fracasso, em vez de ser de fé em fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. A minha alma não terá prazer nele. Meus irmãos, a nossa mentalidade, ela é torta, porque nós achamos que deixando, meus irmãos, determinadas condições que o mundo nos oferece, nós vamos deixar de nos alimentar. Deus, Ele vai nos abandonar, vai nos faltar o essencial, mas Deus, Ele não vai deixar faltar o essencial. Ele não vai deixar faltar o essencial para o seu povo. O que nos falta é fé, porque quando uma porta se fecha, outra porta se abre com muito mais oportunidade e bênçãos para as nossas almas. Meus irmãos, Deus, Ele não quer o pior para você. Olha, presta atenção. Deus, Ele não vai te oferecer pior do que te oferecia o rei do Egito, Faraó do Egito. Não vai. Meus irmãos, Ele vai te oferecer o melhor. Como eu falei aqui quinta-feira passada, o ouro e a prata não é contado, porque nele nós vamos pisar, porque as ruas são de ouro e cristal. Ou seja, é como se para nós o ouro não valesse nada. Tudo aquilo que o homem tem de mais valor nessa terra, para os filhos de Deus não vale absolutamente nada, porque lá nós vamos pisar nas ruas de ouro e cristal, porque que de fato vale é o nosso rei, é a nossa comunhão com o nosso rei, é a nossa intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso é o que é mais importante. Mas se isso é importante na eternidade, e agora? Não é? Claro que é. Então, se isto é minha esperança, e hoje não é? É minha esperança, então eu tenho que viver por esta esperança. Meus irmãos, eu não posso dizer que estou indo para Brasília com a passagem para o Piauí. Eu digo que vou para Brasília e minha passagem tem que ser para Brasília. Eu digo que vou para Canaã, para a cidade celestial, e eu tenho que caminhar como se para lá fosse, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor. Todos os dias a nossa fé é provada, e todos os dias eu tenho que dar provas que sou servo de Deus, sou filho de Deus, sou crente em Jesus Cristo, meu Senhor. Aleluia! Você é convidado a ser crente. Não é aqui não. Aqui você é convidado a se reabastecer, a pegar suas baterias e reativá-las. Mas é lá fora que você é convidado a crer no teu Salvador e dar um bom testemunho da sua fé. O diabo te oferece um pacote e você tem a oportunidade de dizer não e glorificar o seu Senhor, ou dizer quero e pagar o preço. Nessa hora, irmãos, o Espírito Santo se entristece, você desanima, e o que é que o diabo faz? Ele abate. E quando ele encontra o lugar, ele diz: vai mais para a igreja não, está perdendo teu tempo, aqui que é o lugar. Aí faz igual a mulher de Jó, né? Ló. Olha para trás. Miserável criatura, aquela mulher.
coisa: os teus anos vão passar como uma nuvem, como uma névoa que vem, o sol bate e ela se dissipa. Assim são os teus anos, e já você se despede desse mundo mau. Aleluia! E louvado seja Deus, se você foi fiel ao teu Jesus, se você o glorificou neste mundo com suas decisões. Aleluia! Para isso ele morreu e ressuscitou. E aí o escritor aqui, Joel, diz: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Olha o que ele está dizendo, irmãos, como é maravilhoso. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele diz: os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Ou seja, a palavra de Deus estará impregnada nos servos de Deus, que se arrepender, buscar, se quebrantar, rasgar o coração, disseram: Senhor, nós erramos, Senhor, meu caminho está todo, eu estou desmantelado, eu estou em pecado, me perdoa, eu me arrependo dele, não quero mais praticar, eu quero mudar de vida. Senhor, tem misericórdia, muda a minha vida, muda a minha consciência, limpa, Senhor, tira esse fardo, preenche o meu vazio, me enche do rio da vida. Aí Deus enche ele do Espírito Santo, e ele começa a ler a Bíblia, começa a ler a palavra, começa a se alimentar, e aleluia, e ele começa a profetizar, começa a ter a palavra de Deus na boca dele. A palavra está na boca, está na mente, está no coração, e ele fala da palavra de Deus, é como um rio que transborda. Glória a Deus. E isto é maravilhoso, mas não tem só para eles. Olha o que a Bíblia diz: os velhos sonharão. Aqui a gente pode interpretar sonharão, sonhos mesmos, de alguma coisa que vai acontecer, ou então terão sonhos. Ou seja, meus irmãos, os velhos, quando eles chegam aí 70, 80 anos, 90, eles estão esperando a morte, né, chegar. Eles abrem a porta, ficam sentados lá esperando a morte chegar, tomando um cafezinho. Mas aqui está dizendo: não, eles sonharão com o quê? Com o reino de Deus chegando. Eles sonharão em alma sendo ganha, eles sonharão com a igreja pegando fogo, eles sonharão sendo úteis na obra de Deus, eles sonharão pegando a palavra de Deus nas ruas, nas praças, eles sonharão fazendo a obra do Senhor e sendo úteis ao seu rei. Eles sonharão fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. E aí ele diz mais: louvado seja Deus. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Aqui a gente pode entender as visões, dons, visões para a igreja, de algo que vai acontecer. Ou então a gente também pode entender visões de como a igreja tem que agir, de como a igreja tem que proceder, qual é as maneiras melhores de nós ganharmos almas para Jesus, aquilo que a gente deve fazer. Os jovens terão visões: pastor, igreja, vamos fazer isso nesse mês, isso, vamos buscar a Deus assim. Pastor, eu tive uma visão de Deus, e nós vamos fazer dessa forma, e nós vamos ganhar alma, e nós vamos levar pessoas a Cristo Jesus. Pastor, eu sei que é difícil ganhar alma, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu creio no braço dele agindo nessa rua, na outra rua, eu creio vendo essa igreja lotada, essa igreja de servos de Deus buscando o Senhor. Aleluia. Terão visões de coisas grandes acontecendo. E por
ele fala até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Ele falou dos jovens, dos velhos, dos servos e das servas. Eu creio que ele está falando dos trabalhadores, do povo comum, o povo, os bravos, né, os peão mesmo, fora da classe ali sacerdotal, a classe de Israel, o povão mesmo, que seria também cheio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, no final, toda a nação de Israel seria cheia do Espírito Santo de Deus e faria a obra do Senhor. Meus irmãos, o nosso trabalho, ele não é impedimento de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O nosso trabalho, ele não é impedimento de nós andarmos com Deus. Não é. A gente pode pegar Enoque. A Bíblia diz que ele andou com Deus, e Deus o trasladou para si com 11 filhos, na roça, debaixo do sol quente, para alimentar um horror de filho. Como é que esse homem andava com Deus? Na roça. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor, assim seja, Senhor. Meus irmãos, nós temos que amar a Cristo Jesus, temos que amar Deus, temos que ser influenciados por Ele. Se a gente não for influenciado pelo nosso mestre, nós vamos ser influenciados por quem? Mas a questão, irmãos, é que ele está falando de algo que seria futuro, que iria acontecer ainda, e isso aconteceu. Lá em Atos capítulo número 2, a gente vê que essa profecia aconteceu. Diz assim, olha a primeira coisa que eles fazem no 1,14. Todos estes, os discípulos, aí ele diz os nomes, quem são, eram 120, né? Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, não é aqui não, vê se os irmãos acham aí. Pronto, aqui é o 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse. Então, o que é que esses irmãos estavam fazendo? Orando, buscando a Deus. Lá em Atos, lá em 1 Coríntios capítulo 15, diz que Jesus, quando foi assunto, 500 irmãos foram testemunhas dele subindo. E aqui tinha quantos orando? 120. Cadê os outros? Não estavam lá. Perderam a bênção, né? Foram fazer outra coisa, foram cuidar de suas vidas, né? Mas aqui, esses aqui não. Eles, como diz aqui o 14, todos estes perseveravam unânimes em oração. Aí o versículo de número 2, 1 do 2, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente do céu um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou
pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram, o quê? Cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o que é que eu quero falar nessa noite, né? Primeiro, para que haja um avivamento espiritual, é necessário arrependimento, quebrantamento. E o que é o avivamento espiritual? É justamente esse derramado Espírito Santo que aqui está dito em Atos capítulo 2. Para que esse avivamento espiritual haja, é necessário o quê? O arrependimento e a perseverança na oração, como diz aqui no versículo de número 14. E depois que há esse derramamento do Espírito Santo, o que é que acontece? Quais são as consequências de um avivamento espiritual para a igreja do Senhor? Irmãos, um avivamento espiritual, ele não é aquilo que muitas vezes a gente vê aqui. A gente vê aqui, muitas vezes, uma igreja que se alegra muito em um culto, e isso é maravilhoso, né? É louvável, mas quando o irmão sai daqui, a alegria acaba. Isso não é avivamento. O avivamento espiritual, ele é duradouro. Ele começa, meus irmãos, aqui, mas ele se estende para a sua casa, se estende para os vizinhos, se estende para a rua toda, para o bairro, para a cidade, e alastra-se por todo o campo. Então, por isso que ele começa com o quebrantamento, com o arrependimento de pecado, e vem com a perseverança na oração, com o desejo de ouvir a palavra de Deus. E aí Deus enche do seu Espírito pela sua soberania, e aí vem as consequências que são maravilhosas, e é o que nós vamos ver hoje, as consequências de um avivamento espiritual. O que é que acontece? Primeira coisa, acontece conversões em massa. Se você pegar aí Atos capítulo de número 1, aliás, Atos capítulo de número 2, versículo 37 ao 41, olha o que é que a Bíblia diz aí. 2, 37 ao 41 diz: ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, e isto para quantos o nosso Senhor, nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase o quê? 3.000 almas. 3.000 almas. Isso é avivamento espiritual. Começou com 120 que persistiram na oração espiritual, no arrependimento, lá buscando o Senhor em obediência à palavra de Deus, que disse: não saiam, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejais cheio do Espírito Santo. Recebam a promessa do Pai. E eles foram obedientes. Então a primeira coisa, conversões em massa. A segunda coisa que eu queria destacar, milagres extraordinários. Se você pegar Pedro e João entrando no templo, tinha lá um aleijado, e quando eles entraram, o aleijado me deu a esmola, e Pedro disse: não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus,
levanta e anda. É interessante que ele pegou na mão dele, né? Pegou na mão dele e puxou, levanta e anda. E quando ele puxou, que eu acho que ele era maneirinho, né? Aí ele se ergueu e ficou, né? Quando ele ficou, vixe, fiquei bom, né? Aí começou a dar uns pulos, né? Aí ficou maravilhado e alegre, entrou dentro do templo saltitando e pulando, dizendo que tinha sido curado. E o avivamento espiritual, irmãos, ele é tão maravilhoso, porque aqueles que estão envolvidos, eles não querem a glória para eles apontam para Jesus. Quando os homens admirados cercaram a Pedro e João, eles disseram: peraí, não fomos nós que fizemos isso. Esse homem está em pé e curado, foi por conta do nome de Jesus que ele está gozando de plena saúde. É por causa de Jesus que esse homem agora tem saúde. Meus irmãos, coisas maravilhosas acontecem quando nós estamos num avivamento espiritual. Por isso que nós não podemos desistir de buscar um avivamento espiritual. Já pensou nós passarmos a vida toda de crente, 30 anos, 40 anos, sem experimentar um avivamento espiritual? É muito triste, irmãos. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Aliás, a outra coisa, irmãos, que eu queria ressaltar, primeiro esses milagres extraordinários, é que não há espaço para mentira e falsidade. Não há. Quando a igreja está avivada, o diabo chega, aí ele quer botar negócio de mentira, né? Aí a gente lê lá em Atos capítulo 5, Safira e Ananias. Safira e Ananias venderam as terras por tanto e queriam fazer a média com Pedro. E chegaram, colocaram o dinheiro nos pés de Pedro e disseram: olha, nós vendemos esse terreno, queremos contribuir com a obra. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: rapaz, por que tu resolveu mentir ao Espírito Santo, dizendo que tu vendeu a propriedade por tanto, se na verdade tu vendeu pelo dobro? Tu não mentiu ao homem, tu mentiu a Deus. E a partir de hoje tu estarás morto. Na mesma hora, irmãos, o homem caiu, durinho, mortinho da Silva. Irmão, se um negócio desse acontece, é um negócio estranho, não? Os vizinhos iam logo tudo apedrejar o pastor, né? Os irmãos não iam entender nada, né? Eu me lembro de um homem de Deus que onde ele ia, irmãos, ele orava, as pessoas eram curadas. Os 21 dos outros. Ele chegou numa cidade, levaram ele, a mulher mais rica que tinha na cidade, era crente, estava enferma há muito tempo. Quando ele chegou lá, a mulher parecia assim uma rainha da Inglaterra, né? Uma cama, sabe? Aí ele disse: não vou orar por ela não. Mas por que, rapaz? Não vou orar por ela. Por quê? Então você tinha que orar por ela. E saiu de lá, o pastor ficou zangado. Eu sei que na horário do culto, que era de tarde, a gente foi pregar lá. Quando terminou a pregação, chamou os enfermos para receber oração. Primeiro que estava lá ajoelhado era a mulher. Aí disse: agora você está preparado para receber a oração. E orou por ela e ela ficou curada na mesma hora. Então, meus irmãos, tem coisas que vão acontecer quando há um avivamento espiritual, quando houver um avivamento espiritual, e as pessoas vão achar estranho. A própria igreja não vai achar estranho porque está cheio do Espírito Santo. Mas você vê esse caso de Ananias e Safira, é um negócio muito estranho. A mulher chega depois, ele reafirma a pergunta para a mulher reafirma que vendeu por tanto,
Aí diz, olha, está aí os pés de quem acabou de enterrar o teu marido. E a mulher caiu durinha e morreu também. E aí foi enterrada também. E aquilo se espalhou por todo lugar. E aí o povo passou a temer mais ainda a Deus. E aí hoje, qual é o temor que as pessoas têm de Deus? As pessoas sonegam disso, sonegam oferta, sonegam tudo, diz que dá, diz que não dá, e no final não dá nada. E não acontece nada. Se fosse um avivamento espiritual, fica né? Que Deus tenha misericórdia do seu povo, não é, irmãos? Mas note que muitas vezes a mentira não é contra o homem, é contra Deus. E nós temos que ser, porque verdadeiros com Deus. Temos que ser verdadeiros. Porque Deus não é menino, não é o homem. Deus é Deus. E se o Espírito de Deus está em nós vamos conseguir esconder alguma coisa dele. Ele não está em nós. Como é que a gente vai esconder alguma coisa dele? Então, se você precisa esconder alguma coisa do homem, é perda de tempo, né? Então, coisas esquisitas vão acontecer. Cidade por inteiro vão ser impactadas, como foi o caso de Samaria, em Atos 8:8. Chegou lá Filipe e começou lá a pregar Jesus, e de repente toda a cidade, meus irmãos, começou a ver milagres, curas, demônios saíam gritando, esperneando, sendo expulsos, e a cidade foi transtornada, não no sentido ruim, mas no sentido bom da coisa, né? A cidade se alegrou na presença de Deus. A gente pode ler isso no final, né, que diz assim, Atos 8, diz assim: Filipe, descendo a cidade, versículo 5, de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, a quantidade de crente que tem no metropolitano desse, não era para ser o lugar mais maravilhoso do mundo para se morar, não. Era, irmãos. Era. No entanto, a gente vê o quê? Terra arrasada, não é não? Terra arrasada, morte, desgraça. Os programas policiais é só dar picuí. Precisaram mandar quase o exército para cá, né? Mas tudo vai mudar quando houver um avivamento espiritual nesse lugar. Quando Deus começar a agir no povo dele, irmãos, a coisa vai mudar. Vai haver grande alegria nesse picuí. Aleluia! Grande alegria. O papoco não vai ser de bala, não, irmão. O papoco vai ser de línguas estranhas no meio da rua. O povo glorificando, louvando, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Aleluia! Em cada esquina um crente pregando a palavra de Deus, irmão. Ou o povo se converte, ou então ele se muda do picuí. Glória a Deus por isso. A idolatria, irmãos, ela diminui. Atos 19, 17 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras.
Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimavam diante de todos. Calculando os seus preços, achavam que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor, que crescia e prevalecia poderosamente. Aleluia! Que coisas maravilhosas aqui, irmãos. As pessoas vinham denunciando seus próprios pecados publicamente, confessando que eram pecadores miseráveis, buscando do Senhor perdão, misericórdia. Irmãos, isso é uma das maiores evidências de um avivamento espiritual. Enquanto o homem, irmãos, ele se esconde, enquanto o homem esconde os seus pecados na sala mais recôndita da sua alma, no mais escondido da sua alma, quando ele se avivar espiritualmente, ele chega para confessar os seus podres, aleluia, e arrependido buscar a misericórdia do Senhor, buscar a graça de Deus. Isso é um avivamento que a gente precisa, irmãos, porque quanto mais o homem esconde os seus pecados, mais distante ele vai estar do Senhor, mais o vazio aumenta, mais a frieza entra, mais, meus amados irmãos, desanimado ele fica. Porque, irmãos, meus amados irmãos, Jesus morreu na cruz, foi para que a gente abandone o pecado, para que a gente desista do caminho errado que nós estávamos no mundo, e possa trilhar o caminho que ele trilhou, indo para a cruz, por nós. Então, enquanto a gente esconde o pecado, a gente está se distanciando dele, entristecendo o espírito, colocando vendas nos olhos e ficando insensíveis ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, acordem. A palavra de Deus, ela tem sido pregada e ela tem batido e voltado, não tem surtido efeito. Parece que estamos inertes, parece que estamos com a praga chamada lepra, que ninguém sente nada. Bate, mas não sente nada. A gente prega, irmãos, entra no ouvido, mas não desce para o coração, para que haja mudança, arrependimento, transformação, alegria no espírito. Mas isso é por conta do pecado, que precisa ser abandonado, deixado, repudiado, negado. Meus amados irmãos, enquanto a gente não confessar a Deus e pedir a Ele um novo caminho, nós vamos continuar dessa forma, insensíveis ao Espírito de Deus, de modo que o Espírito fala, tantas vezes, e nós tantas vezes desobedientes a Ele, que vai chegar uma hora que Ele não vai mais falar, porque não há mais possibilidades de arrependimentos. E vira uma crosta na nossa alma, uma muralha contra a palavra de Deus, e pessoas que nem mais ouvirem a palavra de Deus querem. Eu coloco uma mensagem, irmãos, no grupo, vejo quantas pessoas ouviram a mensagem, quantas pessoas dizem amém, pastor, glória a Deus. Nenhum. Por quê? Aí eu boto lá no São Gonçalo um irmãozinho, meu irmão, oh glória a Deus, pastor, que maravilha. Qual é a diferença? Tem alguma diferença? Tem alguma coisa errada? Eu fico pensando, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada, irmãos?
conosco, irmãos. Eu não estou falando isso para entristecer-nos, mas para que a gente encontre o que está errado, expurgue, para que haja alegria, irmãos, na nossa face, no nosso coração, na nossa alma. A pior coisa que tem é um ser, é um ente que não se alegra no mundo e nem se alegra nos pés do mestre. Meus irmãos, é a pior espécie que existe. Precisamos nos alegrar na presença de Deus, porque não há alegria maior, porque na presença de Deus há fartura de alegria, porque na presença de Deus, irmãos, Pedro e João foram chicoteados e saíram de lá louvando o Senhor, porque foram achados dignos de apanhar pelo nome de Jesus. Paulo e Silas, depois de serem chicoteados em plena praça pública, eles numa escuridão, numa masmorra escura, lá eles estavam louvando e adorando a Deus, até a terra tremer. Aleluia! Eles apanharam injustamente, mas alegres, louvando, adorando ao nome do Senhor. O que é isso? O que difere eles de nós, irmãos? Paulo chega a dizer que queria, irmãos, ele queria sofrer o sofrimento, todos os sofrimentos que a igreja sofreu, ele queria sofrer pelos irmãos. Eu não quero que vocês sofram, eu quero que eu sofra por vocês. E o que é isso, irmãos? A consciência de que ele é o morador do céu, de que esse mundo é passageiro, de que essa matéria, ela é pó, um apinhado de pó e poeira que fica, e que um dia será transformado em algo celestial e para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos despertar, irmãos, enquanto há tempo, porque a qualquer momento ou a trombeta soa, ou então você inspira, e aí não haverá mais nada. Quando houver um avivamento espiritual, irmãos, o diabo é envergonhado. Lá em Atos capítulo 16 ao 18, a palavra de Deus diz que uma mulher que dava lucro na cidade de Éfeso, fazendo adivinhações, ela viu Paulo e Silas passando, e por isso eles foram presos e apanharam. Ela diz: eis aí os servos de Deus, servos do Altíssimo. Uma vez, duas vezes, três vezes, Paulo começou a se incomodar com aquilo, né? Fosse um de nós, né? Essa mulher aí está falando a verdade, o servo do Altíssimo. E eles começaram a dizer: rapaz, tem alguma coisa errada, né? Essa mulher está nos gabando muito, né? Eu me lembrei de um pregador, né? Ele pregou a palavra de Deus, eu não lembro quem era. Pregou a palavra de Deus, aí o irmão chegou: ô meu irmão, que pregador você é, meu irmão. Esse diabo diz a mesma coisa, irmão. Mas está repreendido, viu? Então, meus irmãos, aí a mulher começou a acusar Paulo, dizendo que ele era um servo de Deus. Aí o Paulo diz: em nome de Jesus, sai dela. E a mulher, e o diabo foi envergonhado, porque aquilo ali era uma seta para o servo do Senhor. Dois homens, irmãos, eles foram querer expulsar um demônio e foram envergonhados. Os demônios disseram: olha, eu sei que é Paulo, eu sei que é Jesus, mas vocês quem são? E tomaram eles, meteram a sola e eles saíram de lá nus. Então o diabo, ele quer isso, envergonhar, mas quem está cheio do Espírito Santo, não. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Quando há, irmãos, avivamento espiritual, autoridades se convertem a Deus. Aqui em
Atos capítulo 19, do versículo de número 6, aliás 13, do 6 ao 12, o jovem Paulo, falando de Jesus ao procônsul, chegou um e queria atrapalhar, e então Paulo, ousadamente, repreende aquele homem, ele se fica cego, e esse procônsul aceita Jesus, maravilhado na doutrina. Então, nós estamos precisando disso, nós estamos precisando de um avivamento espiritual, primeiro na nossa vida, depois na vida da igreja. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu também estou precisando de um avivamento espiritual. Porque imagine um pastor avivado, cheio do Espírito Santo, uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, meu irmão, não tem corra melhor não. Porque quando nós, meus irmãos, estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, você acha que nós vamos dar desculpa para não estar aqui? Você acha que nós não vamos estar, meus irmãos, louvando a Deus na casa dos irmãos, buscando um motivo para estar lá, adorando a Deus, fazendo um culto a Deus? Vocês acham que é necessário marcar cultos? Não, a gente chega na casa do irmão, abre a Bíblia, começa a louvar, começa a pregar, começa a se alegrar, e ali a gente faz um culto a Deus, em vez de fofocar, como é o natural, sem que esteja avivamento espiritual, sem que estejam avivados. O natural é ficar conversando bobagem. Meus irmãos, fica cheio do Espírito Santo e começa a pregar a palavra de Deus para os parentes que não são crentes. Nós estamos precisando de um avivamento espiritual, meus irmãos, não apenas para esta congregação, mas para a igreja toda, aqui no Metropolitano, no Metrópole, no Garrote, na igreja em Fortaleza, em todo canto, nas denominações, precisa-se de um avivamento espiritual. O reavivamento espiritual, irmãos, é ser cheio do Espírito Santo novamente. Nós já fomos salvos, Deus nos libertou das garras do diabo, meus irmãos, mas de alguma forma o pó desse mundo vai cobrindo os nossos pés, vamos nos desanimando, vamos tomando, meus amados irmãos, vamos nos fraquejando na fé, desanimando, mas é necessário nos arrepender de novo, buscar a presença de Deus novamente. O Espírito Santo de Deus vem de novo, nos enche, aleluia, da sua presença, e nós começamos de novo a fazer a obra de Deus com muita alegria, com muito poder. Hoje eu estava na minha casa, irmãos, e misericórdia, às vezes eu murmuro muito, e eu preciso abandonar esse pecado, que é cruel. E eu murmurando mais assim, né? Porque eu fico chateado demais, irmão. Aí eu mandei um recado para um irmão do grupo. O irmão não abriu esse recado de jeito nenhum, irmãos. Isso já está com 4 dias. Não abriu de jeito nenhum. Eu pedindo o irmão que viesse mais vezes, no caso era a irmã Adriana, né? Irmã, venha mais vezes, né, para a igreja, né? Nós sentimos a sua falta, você faz falta na igreja. Só que essa mensagem caiu em outro irmão que também não está vindo, né? Em outra irmã que também não está vindo. Mas a irmã não abriu de jeito nenhum a mensagem para dizer pelo menos assim: não, pastor, você errou, você se equivocou, você mandou foi o meu número. Aí quando eu descobri hoje com o Guilherme, né, irmãos, eu fiquei triste, mas muito triste. Eu disse: rapaz, como é que estão tratando um pastor desse jeito? O pastor está pior do que a jumenta de Balaão, né? Porque a jumenta de Balaão realmente tinha algum prestígio com Balaão, pelo amor de Deus, viu? Aí eu fiquei triste e aí eu recebi uma repreensão do Espírito de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Aí eu chamei a Maura e conversei com a Maura. Aí o Espírito de Deus disse assim comigo: tu está lá, não é porque a igreja foi abandonada, tu está lá porque foi eu que te coloquei lá, tu está lá não é por conta
Aí ele disse algumas coisas que eu não me lembro agora. Mas no final ele disse: tu vai ficar lá, porque tu é meu servo. Mas aí tu tem duas alternativas: ficar feliz ou ficar triste. Qual é o que tu quer? Aí eu disse: sendo assim, Senhor, eu prefiro ficar feliz. Entende? Aí pronto, eu deixei de murmurar. Aí eu disse: não, Senhor, então tendo 2 ou 3, eu vou estar feliz. Porque o Espírito Santo de Deus, fique feliz com os que estão. Porque você está entristecendo os irmãos que estão por conta dos que não estão. Aí eu disse: ô Jesus, obrigado, porque tu é bom. Amém? Irmãos, Deus é bom demais. A gente é que é ruim. E por isso que a gente precisa de um avivamento espiritual. Amém? Então vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor.